E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Manzini e esse é o canal Manzimática e essa daqui é mais uma videoaula de matemática para o canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre razão e proporção e principalmente sobre regra de 3, que é uma regrinha bastante interessante da matemática, que ela é muito útil não só em problemas de vestibular ou prova na matemática, assim, mas ela é muito útil também para resolver problemas do dia a dia que você tem, assim. Uma regrinha bastante simples, mas que tem uma utilidade enorme e vocês vão ver por quê. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo e espero que gostem. Bom, para começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre razão e desenvolver esse conceito aqui inicialmente com um pequeno exercício. Então eu vou ler e vou resolver com vocês. Então vamos lá. Em uma pequena cidade, há 320 motos e 480 carros. Qual é a razão entre carros e motos nessa cidade? Então, notem que ele pergunta a razão entre carros e motos nessa ordem. Ele poderia, por exemplo, perguntar a razão entre motos e carros, o que seria outra coisa. Então, para começar, eu vou escrever C aqui como número de carros, que é 480, como ele fala, e M, número de motos, 320. Basicamente, quando perguntam a razão entre uma coisa e outra, você vai estar meio que dividindo uma coisa pela outra. Então, a razão entre o número de carros e o número de motos é basicamente o número de carros dividido sobre o número de motos. Isso daqui é uma razão. Então, 480 sobre 320 já é a resposta dessa questão aqui, que é bem simples, né? Essa daqui é a razão entre carros e motos. E aqui a gente pode só simplificar essa fração. Então, eu já vejo aqui que dá para simplificar por 10 em cima e embaixo, né? Dividir por 10, fica 48 por 32. E também dá para ver aqui que dá para dividir em cima e embaixo também por 16. Então, dá para fazer 16 vezes 3 aqui, dá 48. Né? E 16 vezes 2 dá 32, então fica 3 meios. Essa daqui é a razão simplificada. Então, a razão entre carros e motos na cidade é 3 para 2. Então, basicamente, isso daqui é a razão. E agora eu vou trabalhar com outros exercícios que vão usar esse conceito aqui, mas vão usar aquela regrinha de 3 também. Precisar que você use a regrinha de 3, que é o tema principal desse vídeo. Então, vamos lá. Então, agora o nosso segundo exercício aqui, eu vou finalmente trabalhar com a regrinha de 3, ensinar para vocês, e vou usar o conceito de razão que a gente acabou de ver também. Então, vamos lá. Um confeiteiro faz 3 bolos em 15 horas. Quantas horas ele demoraria para fazer 10 bolos? Então, para começar, chama a regrinha de 3, porque a gente tem justamente 3 valores dados, né? Aqui, 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 né? A gente tem 3 bolos, 15 horas, e 10 bolos que ele não fala o número de horas necessário para fazer, mas no caso é a nossa incógnita. Então, a gente tem 3 valores e quer descobrir um quarto. É sempre assim a regrinha de 3. Então, eu vou escrever nossas informações para a gente poder visualizar melhor o que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Tenho 3 bolos que ele fala que o confeiteiro fez em 15 horas. E aí, ele fala que... Ele pergunta, né? Quantas horas demoraria para o confeiteiro fazer 10 bolos? Então, eu vou escrever 10 aqui, né? Eu estou agrupando, né, os valores que a gente tem. Então, nesse lado aqui, são os valores de bolo. São 3 bolos e 10 bolos. E nesse outro lado aqui, na direita, é o número de horas. E aqui vai ser x, né? 10 igual a x. Então, 3 bolos igual 15 horas e 10 bolos igual a x, porque a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Mas, bom, com as informações aqui, a gente já consegue descobrir o nosso valor. E para isso eu vou aplicar a regrinha de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma divisão aqui, colocar 3 sobre 10, e aqui vou fazer 15 sobre x. Agora eu tenho 2 frações, né? Eu não preciso mais desse igual aqui embaixo, posso apagar ele. As frações estão sendo igualadas. Vou deixar mais no meio esse igual também. Fica mais claro que as frações são iguais aqui, né? E a regra de 3 é essa. Eu tenho esses 3 valores e eu vou descobrir o x. E para isso, eu vou multiplicar em cruz. É a famosa multiplicação cruzada. Então, eu pego o 3, multiplico por x, para baixo, nessa diagonal.
e pego o 10 e multiplico por 15, na diagonal também. Então, chama multiplicação cruzada porque forma meio que uma cruz aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar os resultados dessas multiplicações, então 3 vezes x e 10 vezes 15, e vou igualar eles. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 3 vezes x, primeira multiplicação, que dá 3x, né? Igual a 10 vezes 15, que dá 150. E bom, agora ficou fácil, né? Para resolver. A gente tem essa incógnita aqui, a gente divide os dois lados por 3, então fica x igual a 50. E esse é o nosso resultado. Então, para fazer 10 bolos, esse confeiteiro, no mesmo ritmo, demoraria 50 horas. Então, é isso. É bem simples e é bem prático a regrinha de 3, muito útil mesmo. Então, vocês viram aqui. Eu fiz bem com calma para vocês, mas o próximo eu vou fazer mais rapidinho. Mas, basicamente, agrupei aqui número de bolos, 3 e 10. Coloquei o 3 sobre 10. Número de horas, 15 sobre x, porque o x a gente não tinha ainda. Igualei aqui as frações, multipliquei por cruz, igualei os resultados da multiplicação e resolvi aqui facinho, beleza? Então vamos para outro exercício agora para desenvolver ainda mais isso daqui. Bom, então vamos começar o nosso terceiro exemplo aqui. Eu vou ler o enunciado e resolver de novo com vocês. Então vamos lá. A razão entre homens e mulheres em uma festa é de 3 para 5. Sabendo que há 69 homens na festa, qual é o número de mulheres? Então, vamos destrinchar primeiro esse enunciado. A gente tem isso daqui, essa informação, logo no comecinho. Então, tá escrito assim, né? 3, 2 pontos, né? 5. Que, como vocês viram, a gente lê como 3 para 5, né? É uma maneira de escrever, representar a razão. Então, ele fala que razão entre homens e mulheres é de 3 para 5. E isso daqui é o mesmo que escrever 3 sobre 5. É a mesma coisa, só que essa representação aqui é mais comum, né, para a gente escrever razão. Mas aqui é a mesma coisa, é 3 dividido por 5 nos dois lados aqui, são representações equivalentes, tá bom? Então, dessa maneira aqui de fração, é como eu mostrei para vocês agora há pouco, quando eu estava falando de razão. Então, saibam que é a mesma coisa que vocês viram anteriormente aí. E aí, além dessa informação, né, que é a razão entre homens e mulheres, a gente tem também o número de homens. Beleza. E a gente quer o número de mulheres. Bom, aqui a gente de novo vai ter 3 informações, então a gente vai usar a regrinha de 3, né? E a gente quer descobrir uma quarta. Só que essa daqui é um pouquinho diferente, é um caso um pouquinho diferente do caso do último exercício, né? Porque o último exercício a gente tinha 3 bolos, né? Que eram feitos em 15 horas, e depois perguntava quantas horas para fazer, para fazer 10 bolos, né? Então a gente meio que agrupou desse lado esquerdo aqui os números de bolos e desse lado direito o número de horas. Nesse caso aqui não vai ser assim, né? Porque a gente não tem valores aqui da mesma grandeza para a gente agrupar. A gente logo de cara recebe uma razão. Então a gente vai usar essa razão para estabelecer a regra de 3 que a gente vai fazer. Então a razão, como eu falei, 3 para 5, a gente escreve aqui 3 quintos, né? O 3 sobre 5. E lembrando, aqui fala que essa razão aqui é de homens, entre homens e mulheres. Quando fala entre homens aparecendo primeiro e mulheres depois, é porque homens está aqui em cima, na parte de cima da fração, e mulheres está na parte de baixo. E eu vou igualar essa fração a 69 sobre x. E por quê? Bom, porque aqui, como eu falei, em cima homens e embaixo mulheres. Aqui, esse valor é o número de homens, então, de novo, H. E a gente quer x, que é o número de mulheres. Então, notem aqui que a gente tem homem dividido por mulher, então aqui tem que também ser homens dividido por mulheres. Então, essa é a ideia, são frações equivalentes. Então, a gente coloca em cima aqui homens e embaixo mulheres, e, de novo, aqui a gente vai só resolver usando a regrinha de 3. A gente vai multiplicar em cruz e igualar os produtos. Então, vamos resolver aqui. Então, puxar uma flechinha, pegar o vermelho. Aqui a gente tem 3 vezes x, que dá 3x.
E aqui eu vou igualar ao produto dessa outra multiplicação aqui, que é 5 vezes 69, e eu não estou me ajudando porque eu peguei um número não muito fácil de multiplicar, mas vamos lá, 5 vezes 60 dá 300, e 5 vezes 9 dá 45, então fica 345 aqui, certo? Beleza. Agora, de novo, é só a gente dividir os dois lados por 3, certo? Para a gente conseguir o nosso valor de x aqui, que vai ser o número de mulheres, né, nessa festa. Então, dividindo os dois lados por 3, a gente tem que x igual vai dar 115, né? 115. Então, é esse o número de mulheres. Então, a gente resolveu aqui. O número de mulheres na festa, que é o que está pedindo, é 115. O número de homens, 69. E aqui a gente pode escrever que essas frações aqui são equivalentes, agora que a gente tem o valor. Né? A gente pode já colocar o valor de mulheres aqui. Então, essas frações aqui, 3 sobre 5, é equivalente a 69 sobre 115. Beleza? Então, de novo, utilizando a regra de 3 aí para resolver, bem facinho. E agora a gente vai para o nosso último exemplo do vídeo. Então, eu vou ler o nosso quarto exemplo aqui, e eu já explico mais ou menos as diferenças e como vai funcionar a continha desse exercício. Então, o enunciado é: 8 pedreiros demoram 40 horas para finalizar uma obra. Quantas horas 10 pedreiros iriam demorar para finalizar a mesma obra? Então, de novo aqui, ele dá grandezas que a gente pode meio que agrupar juntas, né? Ele dá 8 pedreiros, 10 pedreiros, 40 horas, e depois ele pergunta, né, o nosso quarto valor, né, mais número de horas. Então, de novo, a gente tem dado no enunciado 3 valores, por isso que é a regra de 3, e a gente quer descobrir um quarto, que é esse outro valor de horas aqui. Então, vamos escrever o que a gente tem. A gente tem aqui 8 pedreiros. Nossa, tá muito feio esse 8. 8 pedreiros, eles fazem a obra, né, em 40 horas. Então, aqui vai ser P de pedreiros e aqui o número de horas, né? E, como vocês já viram, eu vou colocar na fração aqui 10 pedreiros que finalizam a obra num número X de horas, né? Que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Então, de novo, eu agrupei aqui pedreiros 8 sobre 10 e aqui horas 40 sobre X. Bom, isso daqui, pelo que eu ensinei vocês, está correto, né? Agora a gente só resolver nossa regrinha de 3, multiplicar em cruz aqui e descobrir a incógnita, bem fácil. Só que aí tem um probleminha. Como eu expliquei agora há pouco, esse exercício aqui ele vai tratar de grandezas indiretamente proporcionais. E por quê? Bom, de novo, aqui fala que 8 pedreiros demoraram 40 horas para finalizar a obra. E depois ele pergunta o número de horas para finalizar a mesma obra, só que com 10 pedreiros. Então, aqui, do 8 para o 10, está aumentando, certo? Beleza, aumentou. Só que daqui, do 40 para o x, vocês concordam que não tem que aumentar, tem que diminuir? Então, vai ser o oposto, né? Quando esse aumenta, o número de pedreiros aumenta, o número de horas diminui, né? Isso é bastante natural. Quanto mais gente trabalhando, menos horas necessárias são para finalizar o que elas estão fazendo, né? Então, por isso que é indiretamente proporcional, porque são proporcionais, só que de maneira indireta. Quando um aumenta, no caso o número de pedreiros, o número de horas aumenta. Diminui, quer dizer. E se fosse o contrário, poderia ser também, né? Se a gente tivesse um número de horas aumentando aqui, a gente saberia que o número de pedreiros teria que diminuir. Então, é por isso. E por causa disso, por serem grandezas indiretamente proporcionais, a gente não pode escrever 40 sobre x, que seria a maneira convencional da gente estabelecer a nossa regra de 3. A gente vai ter que inverter os valores aqui da direita. Então, em vez de 40 sobre x, vai ser x sobre 40. Vai ser x sobre 40. Então, eu vou escrever aqui, x sobre 40. E vocês vão ver que agora vai ter um valor
que faz sentido, né? Então a gente agora sim vai resolver nossa regrinha de 3 aqui, multiplicar em cruz, e eu já vou resolver aqui com vocês. Então a gente tem 8 vezes 40 de um lado, que vai dar 320, que é igual a 10 vezes x, que dá 10x, normal. Aqui, dividir os dois lados por 10, bastante fácil. O x vai ser igual a 32, né? Então, quando a gente tem 10 pedreiros, a gente vai ter 32 horas de trabalho, né? Porque se a gente aumentou o número de pedreiros, a gente vai ter que meio que trabalhar menos, certo? Tem mais gente trabalhando. Então, essa é a resposta. 8 pedreiros, 40 horas. 10 pedreiros, 32 horas. E agora eu vou só mostrar para vocês como ficaria a conta se a gente fizesse daquela maneira errada, tá bom? Colocando 40 sobre x, né? Então colocando a regrinha de 3 da maneira como a gente fez antes. Eu vou mostrar para vocês porque o resultado ele fica bizarro, né? Não faz nenhum sentido. Bom, para finalizar aqui, eu vou só mostrar como ficaria a conta se a gente deixasse o 40 em cima e o x embaixo aqui. Como se fossem grandezas diretamente proporcionais. Eu vou mostrar como você pode ver que o resultado fica bizarro e você pode meio que reconhecer que você errou ali a continha e deixou de inverter aqui a fração. Então vamos lá. Seria a multiplicação em cruz de novo, e então seria 8 vezes x, que é 8x, que é igual a 10 vezes 40, que é 400. Aqui, dividindo os dois lados por 8, a gente teria que x igual a 50, certo? Opa, x igual a 50. E bom, isso daqui não faz nenhum sentido, certo? Porque aqui a gente tem anunciado que 8 pedreiros, eles finalizam a obra em 40 horas. Como que tendo mais pedreiros, sendo 10 pedreiros, eles vão demorar mais tempo do que 8? Não faz nenhum sentido. Então, quando você esquece de inverter aqui a fração, você resolve a continha e vê que o resultado está estranho. Aí você pode lembrar que você provavelmente esqueceu de inverter aqui a fração. Então, pelo menos resolvendo de maneira errada, você consegue, se estiver atento ali, reconhecer o erro que você fez e corrigir depois. Mas basicamente é isso. Então, quando são grandezas indiretamente proporcionais, ou seja, quando um lado aumenta e o outro diminui, você tem que inverter a fração. Então, nesse caso, como mostrei agora há pouco, seria x sobre 40, e aí sim você pode resolver a regrinha de 3 normal. Então, esse foi o vídeo sobre conteúdo básico também, mas muito fundamental e bastante útil, assim, bastante prático e útil para resolver vários probleminhas aí. E espero que tenham gostado, que tenham entendido tudo direitinho. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.